Esse é mais um vídeo aqui do Ministério Carmel, mais um vídeo aí da nossa série Por Uma Mensagem. E tem um texto ali que fica em Êxodo 6 ou 10, eu esqueci agora, mas que fala ali sobre o anjo da morte. Ontem eu fiz uma... Que dia é hoje? Eu não lembro. Mas enfim, hoje é domingo. Ontem teve a ministração na nossa igreja, onde eu ministrei ali acerca daquele sacrifício do cordeiro sobre o anjo da morte, né? E aquilo me inspirou muitas mensagens e eu tenho falado um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouquinho sobre o nosso testemunho de cristão, né? Porque ali o Senhor ele falou o seguinte, ali só para contextualizar, ele falou assim pro povo, falou para Moisés avisar o povo para eles fazerem ali uma ceia com o cordeiro, passar o sangue do cordeiro e entrar para dentro da casa. Só que o Senhor ele dá algumas ordenanças. Uma da ordenança que ele deu foi o seguinte, ele falou assim, olha, se a sua família for muito grande e a família vizinha for pequena, então você divida o cordeiro junto com essas pessoas. Então isso já está trazendo ali um pouco de um aspecto de comunhão, um aspecto onde o povo tá junto, né? Só que quando a gente fala de alimento, ninguém recebe, talvez, por mais que você olhe um prato que para você pareça excelente, para você pareça limpo, para você pareça bonito, se alguém te oferecer aquele alimento com as mãos sujas, você não vai querer comer. Você não vai querer comer esse alimento. E é aí que eu digo, que eu falo, onde o testemunho do cristão é muito importante nas nossas vidas. Se você parar para pensar, o cerco da humanidade, da mídia, de tudo, é sempre falar mal de cristão, é sempre falar mal de igreja. Se de repente um pastor ele abre um restaurante comunitário onde ele alimenta moradores de rua, ele alimenta pessoas necessitadas, ou talvez como outras igrejas, que a verdade seja dita, assim como a Cristã do Brasil, eles fazem casa para as pessoas que têm necessidade. Esse tipo de notícia nunca aparece. Qual é a notícia que a mídia gosta? Que aparece, é o pastor corrupto, porque tem, gente. Sejamos maduros, não podemos achar que todo pastor é certinho. Não, muito pelo contrário, né? Sim, existe muita corrupção. Então, quando teve a corrupção ali do pastor, eles não colocam o nome do deputado, do senador, do ministro, eles colocam o nome que é pastor, ou seja, justamente para envergonhar o evangelho. Agora, o que eu falo para você é qual é o testemunho da sua vida? Será que você tem passado um evangelho puro, um evangelho limpo, um evangelho simples? Porque, gente, a gente precisa ser maduro. Talvez você tá vendo esse vídeo aqui meu e você tá pensando assim, nossa, que ministério abençoado, que rapaz abençoado, tá falando do Senhor. Só que talvez 10 minutos de um comportamento agressivo que eu tenha, talvez, do seu lado, faça você desconsiderar tudo isso que eu tô falando para você. Então, isso quer dizer que o quê? Que nós precisamos pensar muito no nosso testemunho. Pensar como nós estamos expondo a verdade do evangelho para as pessoas. Se você visitar o nosso ministério, você ver um culto abençoado, você se sentir tocado pelo Senhor, eu tenho certeza que vai cair por terra quando você vê um comportamento muito negativo nosso. Agora, gente, é claro que nós precisamos ter um equilíbrio. Somos cristãos, ainda temos pecados e sempre teremos. Estamos numa batalha contra o pecado. Só que se você vive uma vida do Senhor e você vive uma vida com essa batalha constante do pecado, é inegável que você leva a presença do Senhor na sua vida. É inegável as pessoas olharem para você, para sua vida, para o seu relacionamento e falar assim, olha, ali verdadeiramente vai um servo do Senhor. Justamente até por você se colocar numa posição de que não é uma pessoa perfeita. Então assim, quando a gente fala ali do cordeiro de estar junto, ele está falando de família, ou seja, o cordeiro ele dá muito mais do que uma família. Então assim, você tem exposto aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem exposto a mudança que Ele fez no seu casamento? Você tem exposto a mudança que Ele fez nas suas finanças? Você tem exposto isso para as pessoas? Será que você tem o Cordeiro dentro de você? Você tem o Senhor dentro de você? Você tem a proteção? Você é marcado pelo sangue de Cristo, mas você não fala disso para ninguém? A gente sempre brinca, né? Algumas igrejas aí mais tradicionais sempre falam do agente secreto que é cristão, que ninguém sabe que ele é cristão porque ele é o agente secreto. Ele fica lá, ele não fala não, querido. Sua resposta sempre seja de amor, que a sua resposta no ambiente sempre seja uma resposta direcionada pelo Espírito Santo. Então, ponha aquilo que você vive. Olha, meu casamento não é perfeito, o nosso relacionamento de amizade não é perfeito, estamos tentando sempre chegar na perfeição, mas temos Cristo. E por nós termos Cristo, nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Falar assim, olha, você era alcoólatra, cara, você tinha esse problema, eu sempre via você no bar caído, arrumando confusão. Cara, o que aconteceu com você? Cara, aí você pode responder, sabe o que aconteceu? Foi Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus e Ele me transformou. Outrora, talvez você vai olhar um casal que antes brigava, vivia em pé de guerra, um traiu o outro, era aquela confusão toda. E você vê que aquela família se estruturou, eles continuaram juntos, agora eles são fiéis e o Senhor, por consequência, prosperou a casa e agora eles têm filhos, eles estão vivendo sobre a bênção do Senhor. Será que
as pessoas têm exposto isso, têm falado, não, o Senhor abençoou a minha casa, o Senhor abençoou a minha vida. Essa é a mensagem, né? Ali como o cordeiro foi compartilhado entre as famílias para que eles tivessem a proteção, da mesma forma nós precisamos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e sempre mostrar o evangelho com a vida limpa. Não adianta nada eu falar, eu pregar, eu ministrar. O verdadeiramente faz com que as pessoas entendam que viver uma vida com Cristo é viver uma vida bem, uma vida feliz, é a vida que eu estou expondo, é a felicidade da minha casa, a felicidade do meu lar, a provisão do Senhor para comigo e para os meus. Então o que a gente precisa fazer para você que tem Cristo é exponha o que o Senhor fez da sua vida. Tome cuidado com o seu testemunho, porque na onde você vai, você leva o Espírito Santo. Na onde você vai, você está levando um pedacinho do Senhor, você está representando Ele. Então, talvez, alguma atitude sua pode afastar alguém do Evangelho. Talvez alguma atitude sua vai fazer com que alguém tenha uma rejeição com a igreja. É claro, isso, a pessoa ela é responsável pela salvação, porque a salvação é individual, mas nós temos partes nisso sim, queridos. A gente precisa expor o Evangelho de uma maneira feliz, de uma maneira correta, a maneira verdadeira, que é a maneira que é pura e simples. E somente isso, porque a mídia vai bater na igreja, as pessoas vão falar mal da igreja, mas nós, como verdadeiros cristãos, que entendemos o sangue do Cordeiro, entendemos nossas imperfeições, nossas fraquezas e estamos em Deus, precisamos demonstrar cada vez mais para dar até uma resposta a essas posições de que igreja é tudo errado, de que crente é tudo doido, que crente é tudo perfeito. Não, queridos, nós somos extremamente perfeitos. A diferença é que nós entendemos isso, entregamos a vida para o Cordeiro, para que ele nos sare por dentro e para que ele nos limpe. Então, cuide do seu testemunho. Essa é a mensagem de hoje. Tenham todos um excelente dia. Tchau!